podendo ter essa oportunidade de compartilhar um pouco da Palavra de Deus com os meus irmãos aqui essa noite. Desde já, convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, que é o texto onde nós iremos meditar aqui essa noite. Uma história bem conhecida, onde o evangelista Lucas, ele narra a história de duas irmãs ali, Marta e Maria. E essa noite a gente vai estar meditando um pouco nessa história, com o título da mensagem que é Maria escolheu a boa parte. Na administração diária do nosso tempo, o Senhor, Ele nos chama a dar prioridade àquilo que é mais importante, que é estar na presença dEle e ouvir dEle a sua palavra. A gente vai entender isso através dessa narrativa de Lucas. Desde já, convido os irmãos a abrirem em Lucas 10, versículo 38 até o 42, a gente vai estar lendo esse texto. Lucas, capítulo 10, o versículo 38 até o 42. Lucas capítulo 10, o versículo 38 ao 42, a minha versão diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor Deus, obrigado, Pai, mais uma vez pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos como a Tua igreja, pela liberdade que o Senhor nos dá, Pai, de estarmos aqui congregando, juntamente com meus irmãos, Senhor Deus, da Monte Sião. Continue, Senhor Deus, fortalecendo essa igreja, continue fortalecendo, Senhor Deus, esses irmãos. Nos ajude, Senhor Deus, a entender, Pai, cada vez mais a Tua palavra. Abra, Senhor Deus, os nossos olhos, para que possamos ver as maravilhas da Tua palavra, Senhor Deus. Abra, Senhor Deus, os nossos olhos, Pai, em relação à administração diária do nosso tempo, Pai. Nos ajude a priorizar aquilo que é mais importante para nós, que é ouvir a Escritura, Pai, que é meditar no Senhor, que é estar aos Seus pés, é buscar ter o nosso tempo de devoção, o nosso tempo de devocional com o Senhor diariamente, Pai. Nos instrua através do Teu Santo Espírito. Conduza, Senhor Deus, essa noite, Pai, o meu coração, Senhor Deus, as minhas palavras. Que seja o Senhor, Pai, falando conosco através da Tua palavra. Assim que eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Antes de a gente entrar nos detalhes que Lucas aqui, o autor dessa história, o autor dessa narrativa, ele tem para nos mostrar com esse texto aqui que nós acabamos de ler, eu gostaria, já de início, fazer uma pergunta para vocês. De como vocês têm administrado o seu tempo. Essa é uma dificuldade que muitos de nós temos em administrar bem o nosso tempo. Essa é uma dificuldade que eu diariamente luto para administrar bem o meu tempo, para usar o meu tempo de uma forma que glorifique a Deus, sabendo colocar cada coisa no seu devido lugar, sabendo priorizar a palavra de Deus diariamente, na nossa correria, no nosso dia a dia. E essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Você tem administrado bem o seu tempo? Você tem tido tempo para a sua casa? Você tem tido tempo para trabalhar? Você tem tido tempo com a sua família? Você tem tido tempo para cuidar, quem sabe, da sua saúde? Melhorar a sua parte física? Entrar, quem sabe, numa academia? Praticar algum esporte? Você tem tido tempo com seus filhos? Você tem tido tempo para estudar bem? Para passar algum concurso? Como você tem administrado o seu tempo diário que o Senhor Deus lhe dá? E você tem tido tempo diário com o Senhor Jesus Cristo? E esse tempo diário que talvez você tenha com o Senhor Jesus Cristo é um tempo de qualidade? Ou ele é um tempo meio que aquele tempo que é na correria, é um tempo improdutivo, que a gente faz uma coisa ali, outra coisa ali, e acaba que
a gente não consegue fazer nada muito bem, porque são várias coisas ao mesmo tempo para a gente fazer. E você acaba como muitos de nós, muitas vezes, dizendo: poxa, mais um dia já se passou, mais um dia se foi, mais uma semana se passou, e aquilo que eu tinha planejado para me fazer, eu não consegui fazer. Mais uma semana se passou, mais um dia se passou, e eu não consegui priorizar aquilo que eu deveria priorizar. Esse dia deveria ter pelo menos 48 horas para me cumprir todas as atividades que eu tenho que cumprir. E muitos de nós, irmãos, infelizmente, não estamos sabendo lidar com o tempo diário que o Senhor Deus nos dá, de colocar cada coisa no seu devido lugar. Não estamos sabendo priorizar essa boa parte que Maria escolheu. Não estamos conseguindo priorizar essa melhor parte que Maria escolheu e que Marta não escolheu naquele momento. E aí, muitos chegam a estar parecidos com elas, agitados, com muito serviço ali, ocupados com muitas coisas, ocupados com as coisas que estão ao nosso redor, com as preocupações, com o serviço, com o trabalho, vida familiar, vida profissional, e a gente acaba não sabendo escolher essa boa parte que Maria escolheu no texto em que nós lemos. Então, irmãos, na administração diária do nosso tempo, o Senhor Jesus, Ele nos chama a dar prioridade para aquilo que é mais importante, que é estar na presença dEle e ouvir dEle a sua palavra. Que o Senhor Jesus Cristo Ele possa nos ajudar, irmãos, através dessa narrativa de Lucas, através dessa história que Ele deixou aqui para a gente, a saber lidar melhor com o nosso tempo, a saber priorizar o nosso tempo com a palavra de Deus, a saber priorizar o nosso tempo de devocional diário com o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, essa história já de início, ela já nos ensina que a gente está quietos e tranquilos, sossegados no Senhor e viver ouvindo a sua palavra aos seus pés, como Maria ali estava, é muito mais importante do que as nossas atividades alvoroçadas que estão ao nosso redor. Estar aos pés do Senhor, priorizando estar ali, aos pés da sua palavra, é muito mais importante do que as milhares de atividades que a gente tem para fazer, que estão ao nosso redor. É importante para nós, como a gente leu aqui, como a gente vê no início ali de Lucas, no capítulo 10, porque essa narrativa não chegou, essa narrativa de Marta e Maria, não chegou aqui por acaso. Jesus ele prosseguiu aqui no capítulo 10, ele continua. Lucas ele começa aqui falando que Jesus ele enviou 72 discípulos, como a gente viu aqui na pregação do Evangelho, no tempo missionário, no nosso momento missionário, que nós devemos ser esses missionários. É muito importante para nós sermos esses embaixadores do reino de Deus, levando a mensagem do Evangelho às almas perdidas. E foi isso que Jesus fez quando Ele enviou esses 72 discípulos nessa grande comissão, enviando eles para levar essa mensagem do Evangelho, da boa notícia, que o Messias havia chegado, que o reino de Deus havia chegado, para aquelas almas perdidas. É muito importante para nós sermos esses embaixadores do reino de Deus no mundo em que nós vivemos. E Lucas ele continua falando, é muito importante para nós também, logo depois que Jesus fala isso, sermos esse bom samaritano, que é a parábola que está antes do nosso texto, o Lucas capítulo 10 diz também. É muito importante para nós sermos esses embaixadores do reino de Deus, levando a mensagem de Jesus Cristo às almas perdidas. É importante para nós sermos esses bons samaritanos que demonstram misericórdias com aqueles que necessitam de misericórdia. Mas também, irmãos, é muito importante para nós e é necessário a gente estar aos pés do Senhor. É necessário dedicar tempo à nossa santificação e o nosso crescimento espiritual, pessoal. É importante para nós sermos esses embaixadores, sermos esses samaritanos misericordiosos, mas também é muito importante para nós estarmos diariamente aos pés do Senhor, dedicando tempo para a nossa santificação pessoal, para o nosso crescimento pessoal. Nós não podemos esquecer jamais dessa melhor parte que Maria aqui escolheu,
que é de estar aos pés do Senhor, que é de ouvir dele a sua palavra. Então, para nós é muito importante dedicarmos esse tempo. E quando a gente olha para esse relato aqui, não só para esse relato, mas em outros relatos também da palavra de Deus, a gente vê essas duas irmãs aqui citadas, Marta e Maria. Essas duas mulheres, elas são mencionadas também em outras partes da palavra de Deus, em outras partes de outros evangelhos também elas são mencionadas. Elas são mostradas ali na parte de João capítulo 11, elas são conhecidas como sendo irmãs de Lázaro. Então, naquela situação ali que o irmão delas havia morrido e Jesus, ele está diante delas, elas são conhecidas também por mostrar fé diante do túmulo do seu irmão, crendo que através da fé em Jesus Cristo, o irmão delas poderia ser ressuscitado ali naquela situação. Então, elas eram famosas ali por aquela história, mas também elas são famosas por mostrar essa hospitalidade, sempre recebendo Jesus e os seus discípulos durante todo o seu ministério. E é essa parte que a gente vê aqui. Elas demonstram essa hospitalidade juntamente, não só com Jesus, mas também os seus discípulos. E aqui, nessa parte que a gente leu, elas aqui são conhecidas por ter aqui esse pequeno conflito. O que seria melhor a gente olhando aqui para essa história? Escutar Jesus estar aos seus pés ou hospedar bem Jesus? O que seria mais importante aqui? Estar aos pés do Senhor, ouvindo dele a sua palavra, ou hospedar bem Jesus e servi-lo bem na sua própria casa? A cidade aqui não foi citada, mas elas eram de Betânia, que era uma cidade aproximadamente de 4 quilômetros ali de Jerusalém. E o versículo 38 que nós vemos, ele fala que caminhando Jesus e os seus discípulos, então Jesus não estava sozinho, ele estava juntamente com os 12 ali, chegaram ao povoado, ali em Betânia, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Então, Marta, que talvez era irmã mais velha, ela era mais velha do que Maria, então esse papel de anfitriã, de receber bem os convidados, é o papel dela. Ela faz esse papel de receber bem os convidados. Então, esse papel, não só da hospitalidade, como sendo a dona da casa, como sendo a irmã mais velha, mas esse serviço que ela faz, do cuidado da sua própria casa, de receber bem as visitas, ainda mais recebendo o Messias na sua própria casa, juntamente também com os seus discípulos. Esse papel de receber bem as pessoas era um papel atribuído para as mulheres na cultura daquela época. Então, Marta, ela tinha ali uma maneira que ela tinha para servir bem Jesus. Ela servindo bem o Senhor, era uma oportunidade que ela tinha para agradar, talvez de alguma forma, o Senhor Jesus Cristo. E a gente olha ela, como o texto de Lucas diz, naquela correria, vai para cá, corre para lá, onde é que Jesus ele vai sentar aqui na minha casa, corre para lá, onde é que os discípulos vão sentar, o que eles vão comer, naquela correria. Ela olha para o lado e vê ali sua irmã aos pés do mestre, podendo estar ali ajudando ela. Naquela correria, ela olha para o lado, sua irmã mais nova, ali aos pés de Jesus. Normalmente as pessoas se assentavam em cadeiras ou nos banquetes, se possível tivesse ali uma refeição, eles reclinavam-se em divãs, que era como se fossem sofás sem encostos, e os discípulos ficavam ali aos pés do seu mestre. E Maria ali no meio dos discípulos. As mulheres daquela época, elas tinham a permissão de estar ouvindo os ensinamentos da Torá, que eram ensinamentos de Moisés nas sinagogas dos judeus. Elas tinham essa permissão de estar ali ouvindo os ensinamentos da lei de Moisés nas sinagogas, que eram os locais onde os judeus se reuniam para ouvir os ensinamentos ali de Moisés. Mas se assentar aos pés dos discípulos, estando aos pés do mestre, já não era algo muito normal de uma mulher fazer ali naquela cultura.
Então, a postura de Maria ali naquele momento, com esse forte desejo de ela querer aprender mais de Jesus Cristo, de estar aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra, possivelmente poderia trazer algum incômodo, tanto para os ouvintes, tanto para os homens, para as pessoas que estavam ali naquela situação. Mas Lucas, aqui o autor dessa carta, ele destaca aqui no seu evangelho não somente essas duas mulheres, mas eles destacam também muitas outras mulheres na sua carta, no seu livro, porque ele vai destacar aqui a importância das mulheres na obra de Deus e no projeto de Deus. Lucas, ele vai falar no início ali do seu evangelho, ele vai destacar o cântico de Maria. Ele vai separar uma parte grande para destacar essa mulher, o cântico dela. Ele vai destacar também a profetisa Ana, no capítulo 2. Lucas, ele destaca os papéis das mulheres na Galileia, que ajudavam a sustentar financeiramente o Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos durante o seu ministério. Lucas, no capítulo 8, a gente está em Lucas 10, se vocês voltarem um pouco, Lucas no capítulo 8, eu coloquei a referência errada aqui, não é Lucas 8, mas depois o Thiago Barros corrige para vocês essa referência. Não é Lucas 8, irmãos, mas acho que coloquei errado aqui. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Então a gente vê no relato que essas mulheres ajudavam a sustentar financeiramente o ministério de Jesus Cristo e dos seus discípulos. Então as mulheres, elas tinham um papel muito importante no ministério do Senhor Jesus Cristo. As mulheres, elas foram as primeiras testemunhas da ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo. E não somente as primeiras testemunhas, mas também as primeiras missionárias que anunciaram que Cristo havia ressuscitado. Então esses ensinos aqui, eles já quebram para a gente aquela história de que a Bíblia é um livro machista, que a Bíblia é um livro que só fala de homens e que a mulher não tem nenhum valor e nenhuma importância para o reino de Deus. Lucas, ele destaca isso, que as mulheres têm um papel muito importante para a obra de Deus. E aqui olhando para as mulheres, irmãos, vocês têm um papel muito, mas muito importante no Evangelho de Jesus Cristo, no avanço do Evangelho de Jesus Cristo, na edificação das igrejas locais, usando os seus dons, os seus talentos para a edificação dessa igreja, para abençoar vidas por onde vocês estiverem. Porque Lucas, ele destaca isso, e a palavra de Deus nos orienta a isso, da importância das mulheres no plano e na obra de Deus. E quando nós vemos aqui essas duas mulheres citadas, essas duas irmãs, fica bem claro aqui a diferença delas, a diferença de uma para outra. Maria sempre ali aos pés do Senhor Jesus Cristo, e Marta sempre agitada, servindo, trabalhando. E na igreja do Senhor Jesus Cristo há espaço para essas duas pessoas no nosso meio. Na passagem aqui, Jesus, ele não disse que Marta não deveria mais trabalhar, não deveria servir a ele, mas aquilo que ela estava fazendo não era a principal parte, não era a prioridade a se fazer naquele momento. Jesus, ele censura Marta sobre como ela fez aquilo, como ela estava fazendo aquilo. É bom termos uma Marta no nosso meio, é bom termos aqueles irmãos que estão sempre ali ajudando, sempre servindo, que estão sempre trabalhando, sempre ajudando em todos os ministérios, sempre ajudando quando precisa de ajuda. O irmão está sempre ali, ajudando, servindo, cantando, pregando. É muito bom termos essa Marta que está sempre ajudando, servindo. E existem também aqueles outros irmãos que sentem mais prazer, parece que
em Deus no sentido contemplativo, ali na sua casa, a sós, tem mais prazer em Deus, se deleitando a sós com Deus, ali no seu secreto, e sentem mais prazer na presença de Deus na sua casa. E o cristão, irmãos, que consegue fazer essas duas coisas juntas, que consegue juntar essas duas coisas e viver dessa maneira, é o crente que consegue cumprir bem o chamado de Deus para as nossas vidas. Servindo sempre, ajudando, usando seus dons, talentos para a igreja, para a edificação, para o serviço, e ao mesmo tempo sente prazer no se deleitar em Deus, no seu tempo diário com o Senhor, no prazer em Deus na sua casa, no seu trabalho, aonde ele estiver. Então a junção dessas duas irmãs é muito importante para nós também. E uma das primeiras lições que nós aprendemos com essa história, com essa narrativa, é que Maria aqui, ela recebe destaque porque ela se assentou aos pés de Jesus para aprender dele. Simples. Maria recebe o destaque de Jesus porque ela se assentou aos pés dele para aprender. As duas irmãs aqui eram amadas por Jesus. As duas irmãs, de alguma forma, procuravam servir Jesus. As duas irmãs criam que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. As duas, elas aproveitaram a oportunidade para agradar a Jesus de todo o seu coração. Porém, uma delas aqui recebe destaque de Jesus e de Lucas, que foi Maria. Maria recebe destaque nessa história, não porque ela era melhor que a sua irmã, mas pelo simples fato de ela ter escolhido a principal parte, que era de estar aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. E o que nós podemos aprender com essa história? O que nós podemos aprender com essa informação de estar aos pés de Jesus Cristo? Quem se assenta, irmãos, aos pés de um mestre, quem se assenta aos pés de um mestre, ele está ali dizendo: eu quero ouvir, eu quero aprender, eu estou sedento de informação. E Maria é essa pessoa. Ela quer aproveitar cada parte do seu tempo para estar aos pés de Jesus, ouvindo dele a sua palavra. Nós vivemos em uma sociedade que valoriza demais a nossa performance, o nosso fazer, o nosso desempenho, o nosso trabalho, o nosso rendimento, o fazer, o realizar. E por conta disso, por conta dessa correria, quantos de nós estamos perdendo essa melhor parte, que é de estar aos pés de Jesus, ouvindo dele a sua palavra? Mais uma vez chega no final do dia, você vai colocar a cabeça no travesseiro, vai dormir e fala: poxa, mais um dia se passou, fiz tanta coisa e não tive tempo para abrir minha Bíblia, não tive tempo para orar ao Senhor, não tive tempo para meditar na palavra de Deus, por conta da correria diária, eu não consegui. Martinho Lutero diz que considere perdido o dia em que você não meditar nas Sagradas Escrituras. E quantos de nós estamos perdendo essa bênção? Quantos dias da sua semana você perdeu não meditando na palavra de Deus? Quantos dias você considerou perdido pelo fato de não meditar na palavra de Deus? É claro, irmãos, que Jesus não está aqui fisicamente para nós, para que a gente imite aqui Maria, se assente aos pés dele e esteja ali ouvindo a sua palavra. Mas Jesus, em sua soberania, ele deixou para nós a sua palavra revelada. Ele deixou para nós a Escritura. E quando nós nos colocamos diante da palavra de Deus, em oração, em devoção ao Senhor, no nosso momento de devocional, nós estamos aos pés do Senhor, ouvindo dele a sua palavra. Então, irmãos, nós estamos aí ocupados demais, correndo para lá e para cá, cumprindo as nossas atividades que são muito mais importantes. Estamos perdendo esse tempo de estar aos pés do Senhor Jesus Cristo, meditando na sua palavra. E mais uma lição que a gente aprende nessa história é que Maria se deleita e se satisfaz mais em Jesus do que no serviço a Jesus Cristo. Muitas vezes a gente pensa que Jesus está mais interessado naquilo que a gente pode fazer para Ele, no nosso desempenho nas coisas da igreja, do que propriamente no nosso tempo de devocional com o Senhor. O prazer aqui de Maria está na palavra de Deus, está
estar aos pés do Senhor e ouvir as palavras do Mestre. O prazer dela estava ali. E Jesus destaca Maria por conta disso. Jesus, irmãos, muitas vezes ele está muito mais interessado naquilo que nós podemos descobrir quem Ele é através da Escritura, naquilo que nós podemos descobrir qual é a sua vontade para nós de uma forma individual, de uma forma coletiva, através da Palavra de Deus. Jesus está muito mais interessado em que nós conhecemos a sua vontade, os seus atributos através da Palavra de Deus, do que propriamente naquilo que nós podemos fazer para Ele. O nosso trabalho para Deus, irmãos, ele é mandamento. O nosso serviço para Deus é ordem que o Senhor Jesus deixou para nós como igreja. Usando os nossos dons para a edificação dos nossos irmãos, para a edificação da nossa igreja, nós devemos trabalhar para Deus. Mas o nosso trabalho para Deus, ele deve ser resultado do nosso tempo íntimo com o Senhor. Mais uma vez, o trabalho para Deus ele é muito importante. Ele é mandamento de Deus. A gente deve usar a nossa vida para a edificação da igreja. A gente deve pregar, a gente deve louvar, a gente deve servir, a gente deve estar sempre servindo ao Senhor, usando o nosso tempo. Mas o trabalho para Deus, irmãos, ele deve ser resultado do nosso tempo íntimo com Deus, o nosso tempo de intimidade diário com o Senhor. Quando nós estudamos, por exemplo, a história da igreja, e nós vemos os grandes homens e as mulheres de Deus no decorrer da história do cristianismo, a gente olha para esses grandes homens, a gente olha para os puritanos, a gente olha para o Charles Spurgeon, né, o príncipe dos pregadores, a gente olha para George Miller, Jonathan Edwards, a gente olha para Billy Graham fazendo aquelas cruzadas enormes, pregando para multidões. A gente olha para esses homens, essas mulheres, a gente quer ser parecido com eles às vezes, né? A gente quer imitar o ministério deles, pregar para multidões, pregar para grande número de pessoas. Só que quando a gente vai ler a biografia desses homens, e a gente vai ver o tempo de dedicação que eles tinham diariamente de estar aos pés de Jesus, e o seu tempo diário na palavra de Deus e de oração, horas e horas e horas de oração. Às vezes até me assusto quando eu olho, parece que às vezes eu não sou nem crente me comparando com o tempo de oração que eu tenho desses homens. A gente vê os resultados, a gente vê os grandes feitos, mas tudo isso que eles faziam era resultado do seu tempo a sós com Deus. Então a gente deve também nos espelharmos nesses grandes homens na palavra de Deus, para estarmos também, irmãos, aos pés do Senhor. E nós temos perdido isso, o nosso tempo com o Senhor. Estamos trabalhando demais, muitas vezes, sendo pessoas ativistas demais, ocupados. Estamos perdendo esse se deleitar, estar aos pés do Senhor. E mais uma vez eu pergunto a você, durante essa semana, quantas vezes você se assentou aos pés de Jesus, abriu a sua Bíblia? Como o salmista diz, que é um salmo que a gente bastante comenta e bastante repete, Salmo 119, versículo 18, o salmista diz: abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas do Senhor, da tua lei. Quantas vezes a gente se colocou aos pés do Senhor e falou: Jesus, abre os meus olhos, para que o Senhor fale comigo através da tua palavra? Quantas vezes a gente fez isso? E é isso que Maria está nos ensinando. E a gente olha para Marta, correndo de um lado para outro, sempre agitada, provavelmente ali preparando alguma refeição para Jesus e para os discípulos. Mas se coloque aqui também você, irmão, no lugar dela. Receba você 13 homens na sua casa. Receba você 13 homens que estão dias e dias aí provavelmente andando, vão chegar aí na sua casa. A gente vai correr, tentar preparar alguma coisa para eles comerem. Poxa, onde é que eles vão descansar? O que a gente vai comer? Imagina a Marta ali naquela situação. Imagina ela recebendo essas pessoas em sua casa. Hoje a gente tem um delivery, né? Pede ali no Zap ou liga, chega uma pizza ali na sua casa, você nem sai de casa, nem se preocupa, pronto. Mas se coloque ali, no lugar de Marta naquela situação. E uma lição que a gente aprende nessa história é que a preocupação de Marta não era necessária no momento. Lucas 10,40 diz que Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Na versão Almeida Revista Atualizada, o texto diz que Marta agitava-se. Ela estava agitada, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muito serviço. E a pessoa que trabalha, a pessoa que é agitada, é desse jeito, ela não para, vai para cá, vai para lá, corre, é o tempo todo. E para Marta ali naquele momento, servir a Cristo
substitui a sua própria intimidade que ela poderia ter com o Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, irmãos, o serviço para Deus, ele é muito importante e ele é mandamento do Senhor para nós. Mas ele não pode ser um substituto do nosso tempo diário com o Senhor. E Marta ali, ela não estava apenas agitada, ocupada com muito serviço, mas Marta também estava equivocada. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e aproximando-se dele, aproximou-se de Jesus, ela perguntou: Senhor, não te importa que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Marta meio que repreende Jesus, dizendo: você não vai fazer nada. Eu aqui trabalhando, correndo para lá e para cá, aqui no serviço, fazendo a comida, preparando as coisas. Porque a pessoa que ela é ativista demais, ela acha que quem não vive igual a ela, não agrada a Deus de alguma forma. Porque a pessoa que é ativista demais, ela não para. Ela está sempre ali, trabalhando, trabalhando, trabalhando. E ela está querendo que Jesus fique meio que ali ao lado dela. Falando: Jesus, repreende ela. E Jesus também: é verdade, Maria vai lá ajudar a sua irmã no serviço. Na verdade, Jesus, ele não culpou Maria por não estar trabalhando com a sua irmã Marta, mas ele culpou Marta por não estar escolhendo a boa parte que a sua irmã escolheu. E o texto é bem claro. E essa é a principal diferença das duas aqui, irmãos. A principal diferença das duas aqui: Marta, ela tinha o desejo de dar muito ao Senhor. Ela tinha esse desejo de dar muito ao Senhor. Maria tinha o desejo de receber muito do Senhor. Aqui está uma grande diferença das duas. Marta, ela queria dar muito para o Senhor, ela queria dar o seu serviço, dar o seu melhor ao Senhor. E Maria, ela tinha esse desejo de receber muito do Senhor Jesus. Versículo 41 diz que respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Parece, aqui quando a gente vê Jesus, ele repetindo aqui o nome dela: Marta, Marta. É igual quando a minha mãe me chama duas vezes: Gustavo, Gustavo. Tem alguma coisa errada, né? Quando a nossa mãe chama o nosso nome assim duas vezes. E Jesus, ele repreende: Marta, Marta, você está muito preocupada e inquieta com muitas coisas. Jesus, ele exorta a Marta aqui pela escolha errada que ela havia feito naquele momento. Jesus vai dizer para Marta que ela negligenciou a coisa que era mais necessária para a sua vida naquele momento. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma coisa é necessária, o texto diz. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Quantas vezes, irmãos, nós estamos presos com as coisas que estão ao nosso redor e esquecemos, mais uma vez, essa principal parte, que é de estar aos pés do Senhor, que Maria escolheu. Muitos de nós estamos presos pelo nosso trabalho, talvez. Estamos presos no nosso emprego. Muitos estão presos nos seus estudos. Muitos estão presos nas redes sociais. Outros presos por pessoas, por filhos, por cônjuges, por relacionamentos, e não conseguem ter um tempo com o Senhor por conta dessas coisas que estão se prendendo. Muitos estamos colocando essas coisas no lugar onde que era para o Senhor Jesus estar. E as coisas passam a ser ídolos das nossas vidas. Olha o que Jesus, ele diz sobre essas prioridades em Mateus capítulo 10, versículo 37. Queria convidar os irmãos a abrirem rapidão. Mateus 10, 37. Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Palavras dos próprios Senhor Jesus Cristo. Então, aqui Jesus está falando sobre as prioridades. E a gente, olhando bem para as nossas prioridades, se a gente coloca alguma dessas pessoas, algum desses relacionamentos, propriamente na frente de Jesus Cristo, a gente deve examinar bem a nossa fé. Porque, de alguma forma, não estamos sendo dignos dele, como o próprio Jesus diz. Então, muitos estão presos por família, por trabalho,
pelas redes sociais, outros estão presos por pecados e vícios que de alguma forma ainda não foram libertos, estão lutando. Muitos de nós estamos cheios de ídolos, colocando essas coisas no lugar onde que era para Jesus e sua palavra estarem. E Jesus nos ensina, irmãos, que uma coisa só é necessária: é você estar com Ele, é você ter prazer na sua palavra, é você conhecê-lo cada vez mais, esse Deus, em intimidade, é você ter esse coração aberto para ouvir a sua palavra e amar ao Senhor cada vez mais. A verdade, irmãos, é que enquanto Marta está preparando ali uma refeição para servir Jesus, Maria está aos pés de Jesus recebendo uma outra refeição dele. É Ele que nos dá o verdadeiro alimento. É a mesa do Senhor Jesus que é farta, irmãos. Não é da nossa refeição que Ele precisa, é nós que precisamos desse alimento diariamente. Por isso que Ele é o pão da vida. É desse alimento que nós precisamos. E essa história aqui nos ensina que assim, mais uma vez, espaço para essas duas pessoas, para essas duas irmãs aqui no nosso meio. Quando nós saíssemos de nossa casa e viéssemos caminho do nosso culto para nos reunirmos como igreja, nós deveríamos aqui estar igual Marta, esperando dar o nosso melhor louvor a Deus, esperando dar a nossa melhor adoração ao Senhor. Mas também é importante para nós estarmos igual Maria, estarmos de corações abertos para ouvir as palavras do nosso Mestre. A igreja, a congregação de vocês, é uma igreja que se preocupa muito com a palavra de Deus. Tiago Barroso, o pastor Juveci, são homens, os líderes da igreja de vocês, são homens que se preocupam muito com aquilo que os membros estão se alimentando da palavra de Deus. As nossas igrejas são igrejas que se preocupam muito com o ensino, com as pregações, com as escolas bíblicas, com os grupos de vida. Mas, irmãos, você viver daquilo que a igreja lhe oferece apenas no domingo, isso não é suficiente para você. Você precisa do seu tempo diário com o Senhor. É muito importante a gente ouvir diariamente a palavra de Deus, é importante receber a palavra de Deus aos domingos, aqui no culto, mas viver apenas daquilo que você escuta no culto, nas reuniões, não é suficiente, irmãos. Vocês precisam de estar ali com o tempo de devocional, diariamente. Você precisa priorizar no seu dia um tempo que você vai ler a palavra de Deus e que você vai meditar na palavra do Senhor. E você deixar, irmãos, de ter esse tempo diário com Deus é um dos maiores perigos em que eu e você podemos correr em nossa vida. Quando a gente deixa de ler a palavra de Deus, quando a gente fica cada vez mais longe dessas doutrinas espirituais, a gente está correndo um grande perigo. Irmãos, quanto mais tempo nós passamos longe da palavra de Deus, quanto mais tempo nós passamos sem ler a palavra de Deus, sem orar, mais difícil será retomar para essa prática, mais endurecido vai ficar o nosso coração, cada vez mais fácil será para você cair em tentações, por conta do seu tempo longe da palavra de Deus. Então, se nós perdemos o nosso tempo com o Senhor, essa mentalidade espiritual que nós tanto precisamos, essa vigilância, essa prudência, vai ficando cada vez mais difícil. Nós perdemos esse poder espiritual tão necessário para a nossa santificação, quanto mais longe a gente estiver com o nosso tempo da palavra de Deus. Por outro lado, quanto mais tempo você tem com a palavra de Deus diariamente, quando você não perde o seu tempo de devocional diariamente com o Senhor, quanto mais tempo você tem nessas disciplinas espirituais de leitura, de oração, de comunhão, o se deleitar em Deus e a sua compreensão do mundo vai se tornar cada vez mais espiritual. As suas escolhas no seu dia a dia, a sua cosmovisão, as suas decisões que você há de tomar no seu dia vão ser cada vez mais espirituais por conta do seu tempo com a palavra de Deus. Aí veio aquela pergunta que eu fiz para você lá no início. Você tem administrado bem esse seu tempo, irmão? Todos nós temos a mesma sequência de minutos, de horas, de dias, de anos. O tempo, ele não vai mudar para ninguém. O mesmo tempo que eu tenho, vocês têm.
o mesmo tempo que o presidente da república tem, ao mesmo tempo que aquele cara que fica na sarjeta sem fazer nada, é o mesmo tempo para todos. O X da questão é o que nós vamos fazer com o nosso tempo diário que o Senhor Jesus nos dá. E o que nós estamos fazendo, irmãos, com o nosso tempo, revela bem as nossas prioridades. Revela onde está o nosso coração. Revela onde está a nossa mente, onde está a nossa energia, onde está a nossa disposição. Onde estão a minha e a sua prioridade? Essa é uma pergunta que você deve fazer. Onde está a minha prioridade no meu dia? E aqui falando talvez para os jovens, onde está a sua prioridade? Onde está o alvo da sua vida? Muitos, estava orando com os irmãos aqui no início, a gente orando pelos nossos estudos, pelo nosso futuro. Muitos jovens oram, estão ali estudando sempre. É uma pergunta que a gente deve fazer: qual é o alvo da minha vida? Muitos estão se preparando para o mercado de trabalho, cursando algum tipo de universidade. Qual o alvo da sua vida? Acumular muitos bens, ganhar muito dinheiro, ter o carro do ano, ter a sua casa própria, fazer um mestrado, casar, poder se aposentar com tranquilidade. Nada disso é errado, irmãos. Mas isso não pode ser o alvo das nossas vidas. A razão principal da minha existência não pode ser isso. Mas sim conhecer cada vez mais esse Deus ao qual dizemos que servimos, conhecer cada vez mais esse Deus que nós louvamos aqui no início e amá-lo de todo o nosso coração. O Senhor Jesus, irmãos, Ele nos chama a olhar fixamente, como o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, para as coisas invisíveis. O Senhor Jesus, Ele nos chama a olhar fixamente para as coisas eternas e deixar de lado um pouco as preocupações, as inquietações dessa vida e olhar atentamente para as coisas do alto, para as coisas invisíveis. Como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas nós fixamos os olhos naquilo que, mas no que não se vê, porque o que nós vemos é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. E nós somos chamados a olhar para aquilo que é eterno, a fixar, estar atentos, dedicados, é prestar atenção naquilo que é eterno, nas coisas de valor eterno, na boa parte em que Maria escolheu de dedicar tempo à palavra de Deus, ao serviço aos nossos irmãos, e não ficar muito tempo olhando para essas coisas transitórias, coisas passageiras, mas é necessário dedicar tempo para a nossa santificação e para o nosso crescimento espiritual. Então, irmãos, que através dessa narrativa, através dessa breve história, você seja levado a analisar sobre como você tem administrado o seu tempo com Jesus, com a palavra de Deus, porque quanto mais longe estamos, mais uma vez, quanto mais longe estamos desse tempo diário com a palavra de Deus, mais fácil será para que a gente caia em tentação, mais fácil será para nós sermos levados por algum desejo enganoso, pelo meu próprio coração, pela aparência do mal. Faça como Maria aqui nesse relato. Tire um tempo para ouvir do Senhor a sua palavra, para buscar essas coisas eternas. Eu não quero aqui, através dessa mensagem, fazer com que você pense que ninguém aqui pode correr atrás de um bom emprego, de um bom serviço, de uma boa vida profissional de sucesso, de uma boa colocação no mercado, de ser um jovem, um rapaz, uma moça, um senhor que deseja se formar em algum curso, que você não precisa mais correr atrás agora da sua saúde, que você não precisa mais se alimentar bem, fazer algum exercício físico, de querer sair para aproveitar o tempo com a sua família, com seus filhos, com seus cônjuges. O que eu quero dizer, irmãos, é que nessa nossa lista de prioridades que muitas vezes fazemos, Deus, família, igreja, trabalho, nessa lista de prioridade, nós somos chamados a priorizar aquilo que é mais importante para nós, o Senhor Jesus Cristo. E nós priorizamos o Senhor quando nós estamos aos seus pés ouvindo a sua palavra, que é a boa parte em que Maria escolheu. Então, irmãos, mais uma vez, na administração diária do nosso tempo, o Senhor Jesus, Ele nos chama a dar prioridade para aquilo que é mais importante para nós, que é estar na presença dEle e ouvir dEle a sua palavra. Amém, irmãos?
Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por esse relato, Senhor Deus, da Tua Escritura, por essa história que o Senhor nos deixou através do evangelista Lucas. Senhor Deus, te pedimos perdão por todas as vezes que não priorizamos a Tua palavra no decorrer das nossas semanas, nos nossos dias. Pedimos perdão, Pai, por todas as nossas falhas, tudo aquilo que cometemos, Pai, contra o Senhor, contra a Tua santidade, contra a Tua igreja, contra o Teu nome, Senhor Deus. Perdão por não priorizar o Senhor. Perdão por não buscar, Senhor Deus, essa melhor parte, que foi a parte em que Maria escolheu, de estar aos pés do Senhor, que é ouvir a Tua palavra. Perdão por priorizarmos, Pai, centenas de coisas que estão ao nosso redor e muitas das vezes esquecer, Pai, essa boa parte que é de estar aos Teus pés. Nos ensine, Pai, a administrar bem o nosso tempo, a priorizar, Senhor Deus, aquilo que é mais importante para nós, que é o Senhor, que é a Tua palavra, que é nos alimentarmos diariamente do pão da vida, e que a nossa vida, Pai, o nosso tempo glorifique ao Senhor. Que possamos ser pessoas produtivas, pessoas que usam suas vidas, os seus trabalhos de uma forma que glorifiquem a Deus, mas que possamos priorizar, Senhor Deus, o Senhor e a Tua palavra. Nos ajude a lutar, Senhor Deus, contra a preguiça, contra o sono, contra a nossa correria, com o nosso tempo reduzido às vezes, para priorizar o Senhor. Mais uma vez te pedimos perdão, esteja com os meus irmãos no decorrer dessa semana, que eles saibam priorizar a Tua palavra no decorrer dos seus dias, da sua semana, a se deleitar, Senhor Deus, e ter o prazer no Senhor e nas coisas eternas. E nos ajude, Senhor Deus, a não nos preocuparmos com aquilo que está ao nosso redor, enquanto vivemos, Pai, nessa jornada de peregrinação. Estamos aqui só de passagem, Pai. Nos ajude a não correr, Senhor Deus, com aquilo que é atrás daquilo que é transitório, meu Pai, naquilo que se vai, mas nos ajude a priorizar e a dedicar a nossa vida naquilo que é eterno, Senhor. A nossa igreja, a nossa família, aos nossos irmãos, às nossas irmãs, a usar a nossa vida de uma forma que glorifique o Senhor, pregando o Teu Evangelho, fazendo missões, sendo úteis na nossa igreja local e priorizando sempre o Senhor. Nos ajude, Pai, a viver de uma forma que te glorifique, de a sempre, diariamente, escolher a boa parte. É assim que eu oro, em nome de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém.